Oi pessoas, para você que está chegando agora, eu sou a Sandra. No vídeo de hoje estarei mostrando como eu fiz tijolinhos brick para fazer revestimento em uma parede. E feito com gesso e terra, isso mesmo. Usei terra para dar a coloração, baixar o custo, né, porque o corante custa caro, e para ficar realmente aquela pegada, né, aquela pegada rústica que tantos gostam. E fica bem mais autêntico, né? Só que não vai ao forno. Se você gostar, deixa o seu like. Se não gostar, pode deixar seu dislike e assine no canal. Bora lá? Para fazer o tijolinho, eu vou usar a mesma quantidade de água, eu vou usar de terra. Essa aqui é uma terra vermelha de barranco que foi peneirada. 100% então de terra, 65% de gesso. Usa bem menos gesso. Nesse caso vai gastar terra. Por que eu usei terra e não quis usar corante? Primeiro, porque eu queria uma pegada mesmo de terra, daquela coisa parecendo mesmo aqueles tijolinhos queimados, né? Os tijolinhos brick para revestimento. O corante acaba onerando muito o custo. A terra é de graça. E da terra, né, ser de graça, o gesso se usa bem menos. Então aqui eu teria que estar usando 100% de gesso mais 30%, vou usar 65% e não vou usar o corante. Aí o que eu faço? Isso foi depois de testes que eu vi, porque o gesso, quando a gente vai fazer de gesso, a gente polvilha na água, né? E a terra, o que eu vou fazer? Eu misturo a terra com o gesso e mistura bem, até ficar uma mistura bem homogênea. Tá vendo? A vasilha é totalmente seca. E como eu vou saber a quantidade de água que eu vou usar? Essas 4 formas aqui, eles têm a mesma medida, né? Que é 22 por 8, cada uma. Então, elas vão usar a mesma quantidade de água. Para fazer a primeira vez, se não souber, coloca a água aqui dentro, né, da forma, e depois despeja no medidor, né, de ml. Porque aí fica sabendo quanto que vai cada uma. Se for fazer 2 ou 4, é só multiplicar. No meu caso, eu gosto de usar a balança. Porque como eu vou pesar o gesso e a terra, eu já gosto de pesar a água. Pode usar ml, mas eu gosto de usar a balança, eu coloco por gramas. No caso aqui desse tijolinho, dessa medida, com 1 centímetro de altura, eu uso 125 gramas de água, 125 gramas de terra e 80 gramas de gesso. Vou fazer 2, tá? Para ficar mais fácil para mexer, para o vídeo não ficar muito longo. Aí o que eu pego esse aqui? Pode ser com a mão, pode ser com a colher. Aí eu vou polvilhando, igual eu faço com gesso. Repare que como no gesso, né, você tem que parar de pôr, quando coloca, ele sobe, na terra, esse na terra também sobe. Mas aqui é pela medida mesmo. Então agora é misturar bem. E ele não demora a dissolver não, tá? Porque se colocar, por exemplo, a terra primeiro e depois o gesso, aí pode dar uma emboladinha. Essa foi a melhor forma que eu encontrei. Todo dissolvido. Aí coloca devagar. Eu resolvi fazer mais esses 2. Aqui são pedacinhos de gesso branco. Vou
colocar aqui para ver se dá algum efeito. Então, a massa, ela tem que misturar bem, porque a terra decanta. Reparem que nesta agora eu mexi mais, esperei endurecer um pouco. Assim a massa ficou um pouco mais grossa. Só não pode endurecer muito, porque senão não consegue colocar. Isso é para evitar que fique uma lâmina de água quando a massa está muito mole. Tem que pegar o ponto mesmo de quando for despejar. Dá umas batidinhas na forma que é para subir as bolhas. Usa uma régua, pode usar qualquer outra coisa. É só para nivelar. Agora é aguardar a secagem. Vai depender da temperatura ou do horário que estiver fazendo. Ele vai dar uma esquentadinha, depois esfriar, totalmente normal. Ele demora um pouco mais para secar do que quando faz só com gesso puro, porque tem a terra. Então, na hora que eu for desenformar, eu volto. E a vasilha que eu uso, eu não lavo na mesma hora, não. Eu deixo secar. Eu tenho mais de uma de embalagem, né? Enquanto eu tô fazendo uma, se for para fazer mais, eu uso outra embalagem, porque essa aqui vai secar. Aí depois eu mostro como que eu tiro com ela seca. Vou deixar linkado no final do vídeo como eu fiz essa forma de silicone. E vou deixar também como eu fiz essa aqui, com EVA de 1 centímetro e lixa de ferro. Que é o mesmo tijolinho desse. E o recipiente que eu usei, deixo secar, porque eu não coloco na hora, porque a terra e o gesso pode ir acumulando dentro dos encanamentos. Aí eu deixo secar, eu só faço isso. Ele solta lá embaixo também, e aí vai colocando numa sacolinha no lixo, né? Gente, eu achei que eu estivesse gravando. Eu tirei aqui, tá vendo? A parte de baixo. Eu fiz assim, ó. Dei uma pressão aqui. Vai empurrando. E ela se soltou. Aí fica limpo, tá? Por isso que a gente tem que ter mais vasilhames na hora. Eu uso um, depois usa outro pra fazer. Os tijolos estão secos, já passou por aquela fase de esquentar, esfriar novamente. Agora, desenformar. Eles são muito fáceis, né? O silicone solta muito fácil. Já sai na hora. Aqui foi aqueles pedacinhos que eu coloquei de gesso. Vai fazer bem parecido mesmo, ficar bem autêntico. Ele desenforma super fácil. Tá vendo? Eu coloquei texturas diferentes. Coloquei todos na mesma quantidade de terra, tá? A porcentagem de gesso e terra que eu dei anteriormente criou uma cor padrão, uma cor básica. A partir dessa cor, eu vou fazer outras cores, vou alterar essa cor, porque eu não quero de uma cor só e nem de uma textura só. Por isso eu fiz texturas diferentes. Outros eu farei com um pouquinho mais de gesso e menos terra, para dar tonalidades diferentes. Pode ser usado também outras tonalidades de terra, porque tem terra mais amarelada, terra mais escura, e isso faria um efeito bem bacana, de acordo com o gosto, né, de cada um que for fazer. Eu peguei um pedaço de tijolinho já curado e deixei 24 horas dentro da água. Ele não deformou nada. Isso não significa que esses tijolos podem ser colocados em revestimento externos, onde vai muita chuva. Os tijolinhos que são colocados na área externa são aqueles com queima, aqueles que compra pronto no mercado. Como este artesanal tem gesso na composição e não tem queima, ele é só mesmo para a área interna. Estarei fazendo uns quadradinhos 10 por 10 para colocar em uma área externa, porém ela não recebe chuva.
E em ambas paredes estarei finalizando com uma resina. Será o mesmo acabamento como se fosse em tijolinhos normais, né, com queima. Meu próximo teste será qual massa será usado para fixar os tijolinhos na parede. Se fosse tijolinhos só de gesso, seria gesso cola. Como a composição maior é de terra, farei teste com gesso cola e com argamassa. Agora os tijolinhos deverão ir para cura, eles deverão secar, porque ainda tem água dentro dele, né? E ele leva para curar uns 3 a 4 dias. Vai depender da temperatura. Tendo rebarbazinha, é só tirar a ponta com o estilete, bem fácil. Aqui ele está bem no esquadro, na hora de assentar. Então é importante que seja curado. Não pode terminar e assentar ao mesmo tempo. Geralmente coloco no lugar que ventila, pode colocar um ao lado do outro. Os tijolinhos, antes da cura, ele tem uma cor mais intensa, mas depois que seca, que ele está curado, ele altera a cor, ele tende a clarear. E como tem terras de tonalidades diferentes, tem que fazer o teste. E o teste só é concretizado depois dele totalmente seco. E aí está o resultado de algumas tonalidades diferentes. Usei 2 tonalidades de terra, uma vermelha e a outra mais clara, e também alterei na quantidade da terra e do gesso. Esses pontos brancos são resultado daqueles pedaços de gesso que eu coloquei no fundo da forma. Fiz uma camada de gesso e água e deixei secar. E depois eu quebrei em pedacinhos e coloquei no fundo. Pode também fazer eles com tinta preta, adicionando nessa mistura um pouco de corante preto ou até mesmo tinta de artesanato preta. Então aí está o revestimento brick de uma maneira sustentável, bem mais barata, né? Porque usa menos gesso e usa terra que é da natureza e evita de comprar o corante, porque o corante para fazer 1, 2 tijolinhos fica em conta, mas para fazer uma parede inteira não fica. E fora que tem a pegada, né, do rústico, da cara de tijolinho mesmo, que vão para o forno. Como falei, se quebrar algum na hora que for desenformar, ou for manusear, ou for guardar, ou transportar, não tem problema. Esse aqui mesmo quebrou. E eu vou guardar ele para quando for sentar, né, colocar nas partes menores. Então dá para reaproveitar.